Oi, tudo bem? Que bom que você está com a gente nesse 16º estudo. E eu estou muito feliz porque você está aprendendo junto comigo. E hoje nós vamos aprender como ser belas e belos aos olhos de Deus, não só das outras pessoas, mas a verdadeira beleza vindo do céu. Quer aprender comigo? Então, chega aí. Hoje nós temos o retorno da professora Wélida Dancini e do pastor Célio Longo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo Que jóia. bom ter vocês aqui de volta. Obrigada. Uma das figuras mais emblemáticas da beleza americana é Mary Monroe. Cabelos loiros, vestido esvoaçante, cintura fina. Para muitos é uma beleza perfeita. Mas a vida dela não era tão perfeita assim. Seus produtores e mentores legais queriam apenas saber de lucrar com a sua beleza. Mary teve mais de 12 abortos em sua vida. Ela lavava o rosto mais de 15 vezes por dia porque não queria manchar a sua pele. Viciada em calmantes, morreu aos 36 anos de idade. Existem muitas Marys ainda hoje viciadas em beleza. Mas qual é a verdadeira beleza que conta? Como é que Deus nos vê? Wélida, você como mulher, é bom ser bonita, Claro. é bom ficar bonita, não é Com verdade? certeza. Mas como é que Deus nos vê, como é que Ele vê essa questão aí da aparência? É importante destacar, Gi, que Deus ele gosta do belo. Quando a gente vai lá na Semana da Criação e vê Deus enquanto Criador, cada coisa que Ele criava, Ele no final do dia Ele dizia, foi muito bom. Então Deus ele gosta do bom, Ele gosta do A belo. gente percebe isso através da natureza, as flores, né? Lindíssima, exuberante. Verdade. Mas aqui em Mateus capítulo 5, versículo 14, nós temos uma orientação que diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse texto, dizendo que nós somos a luz do mundo, isso mostra que Deus ele deseja que nós iluminemos o mundo, esse mundo que está tão caótico, tão sofrido, tão destituído de referenciais. E hoje, em muitas comunidades, em muitos países, em muitas famílias, se enfatiza extremamente a beleza exterior, a despeito da beleza interior. E a gente pode ver ao longo da Bíblia, né, pastor, quanto Deus ele enfatiza a necessidade da gente procurar desenvolver o nosso interior. Exato. Porque não basta apenas ser bonito pelo lado de fora, e se dentro a gente não tiver uma beleza também interior. que Há um respalde. desequilíbrio nisso, né? Exatamente. A preocupação extrema em um e Pobre no faltando em outro. Eu Aham. tenho aqui um texto que vem a complementar, professor Wélida, o que você está dizendo, que encontra-se no livro de Filipenses, o capítulo 4, verso 8, que diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós somos o chamado produto do meio, mas se eu não sou, se eu penso coisas ruins, se eu vivo em coisas ruins, se eu me alimento de lixo, se eu escuto lixo, se eu vivo com pessoas que falam a respeito do lixo, eu serei um lixo. Né? Aqui o conselho do apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, é pensar naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é respeitável, naquilo que tem amor, né? Porque disso vem uma beleza interior. Né? Como é bom você estar perto de uma pessoa que é alegre, que é feliz, que é motivada, que Alegra o ambiente. alegra né? o ambiente, dá motivação. Agora, como é ruim também o contrário. Né? Uma pessoa que só fala de coisas negativas, que puxa para baixo, não é legal. Então, às vezes, a pessoa é até bonita, mas pelo conteúdo interior, como nós estamos falando, Fica feio. fica feio. Dentro disso que você está falando, pastor, eu me lembro aqui de 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, todas as nossas atitudes, elas precisam visar a glória de Deus. Quando a gente está apenas preocupado em embelezar o nosso exterior, quando a gente ocupa a nossa mente apenas com o que é
exterior, né, a nossa aparência, será que isso está glorificando a Deus? Ou será que a gente está buscando a nossa glória Nossa pessoal? satisfação própria, né? Exatamente. Então é algo um conceito interessante na hora de você comprar uma roupa, comprar mesmo um carro, em tudo Sim, tem a ver tudo. com a aparência, não é verdade? Mas isso são os conceitos. E na prática, a Bíblia tem conselhos na prática em relação à aparência? Sim. Eu posso ver aqui, por exemplo, no livro de 1 Timóteo, alguns conselhos práticos assim, né? O verso 9, por exemplo, ele fala que, vou a partir do verso 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso aqui referindo aquilo que nós lemos aqui em Timóteo, daquilo que nós pensamos, né? O verso 9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e com bom senso, não com a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendiosos. E diz aqui mais o verso 10, né? Porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, e as mulheres aprendam em silêncio com toda a submissão. Aqui já é uma outra parte aqui que fala. Mas Paulo falando a respeito aqui das mulheres, ele dá um toque a respeito da vestimenta, da modéstia, né, E fala inclusive do bom dos custos, senso, né? Você não dos precisa custos. comprar roupas caríssimas para estar bem vestido, no caso. Uma roupa decente, né? Você não precisa ir tão barato que vai acabar em um mês a roupa, mas também não tão caro que você vai ficar pagando meses e meses uma roupa, né? Porque aí também o foco está errado. Mas uma roupa decente, que você, por exemplo, ao ir a uma igreja, ao ir a um culto, ao ir ao trabalho, ao ir estudar, ao visitar uma pessoa, essa mulher é uma mulher decente. Porque pela roupa você define algumas profissões, algumas vocações, né? Por exemplo, você vê uma mulher toda de branco, bom, ela deve ser uma esteticista, uma enfermeira, uma médica, né? Pela roupa você define muitas coisas na vida de uma pessoa. Você define até o tipo de música que a pessoa ouve pelo tipo de roupa que ela usa, o tipo de boné. Né? Os Exatamente. góticos usam preto aí, os punks usam cabeleira frisada para cima, colorida. Então, são tribos aí Então, a diferenciadas. roupa reflete quem você é, na verdade. Com quem você certeza. é, naquilo que você crê, naquilo que você segue. Sim, com certeza. Complementando esse texto que o senhor leu aí, pastor Pedro, ele também diz aqui em 1 Pedro 3, verso 3, verso 4, na realidade. Não, vou ler o 3 e o 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, assim, a gente observa essa ênfase da Bíblia em essa beleza interior. A gente tem que ter uma preocupação com o nosso interior. E, na realidade, por que a Bíblia enfatiza tanto esse interior? Porque o nosso exterior é um reflexo do nosso interior. Justamente. Então, eu vou mostrar exteriormente aquilo que eu me alimentei interiormente. E aí, muitas pessoas, elas estão apenas preocupadas com esse foco exterior, sem se preocupar com o interior. Como o pastor estava falando, né? A gente precisa se preocupar com a nossa roupa, ela precisa estar adequada. Eu acho que 2 princípios assim muito fundamentais: a roupa ela precisa ser decente e ela precisa ser adequada. Então, onde eu estou indo? Para esse ambiente que você for. Exatamente, para esse ambiente que eu vou, de repente eu coloco uma roupa que é super decente, mas ela não é adequada, ela não está apropriada para aquele ambiente. Ou então ela pode estar apropriada, mas ela não é decente. Então são 2 pontos muito importantes que nós precisamos levar em conta. A roupa precisa ser decente, precisa ser adequada também. E, evidentemente, nós precisamos ter bom gosto, porque o nosso Deus, ele gosta do belo Deus também. é um artista, né? Ele Exatamente. tem muito bom gosto. Então, a mulher, principalmente a mulher, o homem também, mas a mulher, ela é mais ligada nessa questão, né, de vestuário. Bem lembrado em relação aos homens, a gente fala muito a questão da aparência, e da vaidade da mulher, mas também existem muitos homens vaidosos, não tem não, pastor? Com certeza tem. É o que algumas pessoas chamam hoje dos os metrosexuais, né? Os homens que fazem a sobrancelha, fazem depilação, pintam o cabelo, etc. e tal. Veja, cuidar da saúde é uma coisa, né?
eu acho que você deve cuidar da sua saúde, eu penso que você deve cuidar da sua E não saúde. que o homem não possa cuidar da aparência também. Exato, não que você não deva passar um renilzinho de vez em quando nos pés de galinha ali e tal, mas cuidar da sua saúde, da sua aparência, isso conta muito. Você não vai andar também, se você é um servo de Deus, você representa o reino de Deus, você não vai andar também como um maltrapilho, mas você vai andar bem vestido, bem organizadinho, uma mulher da mesma forma, as meninas, os meninos da mesma forma, você representa a Deus. Então, pelo seu andar, pelo seu olhar, pela maneira de você falar, da maneira de você sorrir, a maneira que você brinca com as pessoas, tudo vai definir quem você é. Essa representação que o senhor mencionou é muito interessante, né? Sim. Ninguém vai representar uma multinacional e numa outra empresa e chegar lá qualquer de jeito. calça rasgada. Não. Exatamente. Nós Assim como nós temos representamos exemplo da princesa Kate Middleton, que é muito conhecida na mídia, e ela é uma grande referência de alguém que representa um reino, que é nosso, que a gente conhece, e as pessoas, elas se espelham naquilo. Sim. Então, é interessante perceber como que a roupa dela se adequa à realidade a qual ela representa. Exato. E nós somos filhas de Deus, do Rei dos Reis. Exatamente. Como devemos representar Deus, né? As Exato. pessoas precisam olhar para nós e não desejarem o nosso corpo. Eles precisam olhar para nós e sentir vontade de se parecer conosco, porque nós nos parecemos com Deus. Então, é uma grande responsabilidade nós nos vestirmos, porque nós estamos representando não o reino deste mundo, mas o reino de Deus. Exatamente. E em relação aos adornos, tem alguma orientação a Bíblia? Então, nós lemos ali a respeito de Timóteo, tem aqui também, nós lemos aqui uma passagem referente a Isaías, capítulo 3, verso 16, que diz assim, né? Diz ainda mais o Senhor com relação às filhas de Sião, né? Visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberta as suas vergonhas. Naquele dia o Senhor tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, das toucas, os ornamentos de forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos. Enfim, aí ele diz mais aqui, os sinetes, as joias pendentes no nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chalés e as bolsas. Aqui uma referência quando Deus está falando com relação às filhas de Sião, que são altivas e que pensam nelas mesmas. E As filhas de Sião aí na Bíblia, no caso, não são as filhas de Deus. Por pensarem somente em si, em si mesmas. Por colocarem aquilo que nós lemos ali em Filipenses. O seu interior está no reflexo do seu exterior. Então, aqui a Bíblia diz que Deus ele vai acabar com tudo isso. Então, em lugar de perfume vai haver podridão, em lugar de joias e em lugar da beleza vai haver a feiura. Então, essas pessoas que se exaltam, que querem colocar-se e usam-se desse tipo de artifício, de acessórios para dizer que são melhores ou que outras pessoas, Deus não leva nada disso em conta. Deus ele leva em conta sim o coração da pessoa. E quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ela vai querer representar o reino de Deus, ela vai querer representar o seu Senhor de uma maneira diferente. Se você observar numa rua, duas moças com a mesma roupa, ok? As mesmas joias, as mesmas pinturas, e vão pensar que estão vindo de uma festa. Mas se você vê uma das garotas com a Bíblia na mão, você, puxa, por um instante eu pensei que você tivesse vindo de uma balada ou de uma boate, né? Agora, se você vê uma jovem ou um rapaz vestido de uma maneira diferente e com a Bíblia na mão, você pensa, esse rapaz, essa moça, eles têm uma mensagem a passar, eles são diferentes, né? Uma coisa interessante, quando a gente vai para a Bíblia, né? Principalmente nas histórias do Antigo Testamento, todas as vezes que Deus chama o povo para uma reconsagração, para um arrependimento, para uma mudança de vida, Ele sempre pede que as pessoas entreguem as suas joias. Um exemplo disso é que em Gênesis 35, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Senhor que te apareceu. Então disse Jacó à sua família e todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai vossas vestes. Né? Então, uma mudança. Aí ele continua, levantemo-nos e subamos a Betel,
farei ali um altar ao Deus que me respondeu e tal. E aí aqui no verso 4 diz, então deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que tinham em suas mãos, as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho. Então, as joias foram junto com os deuses falsos, Exatamente. Né? Então, assim, é muito evidente isso. Aqui a gente lê um texto porque o nosso tempo aqui é rapidinho. Mas todas as vezes que Deus chama o povo para essa reconsagração, Ele pede que o povo lave as suas vestes, mude seu modo de vestir e que Ele tire todas as suas joias, os seus adornos e entregue. Então, Ele diz, santificai-vos, porque eu vou fazer milagres, maravilhas no meio de vocês. Uma coisa interessante dentro disso que você leu é porque parece ser um certo vício, uma certa dependência de algumas coisas externas para me sentir bonita. E, na verdade, o desejo de Deus é outro, né? É totalmente diferente. É bem Eu quero isso. terminar aqui, o Hélida e Gislene, e falar ao coração do nosso telespectador, do nosso querido amigo, da nossa querida amiga, na passagem de 1 São João, que diz assim, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Muito mais do que uma joia, muito mais do que uma pintura, do que uma roupa que está atualmente na moda, o que importa para Deus é o seu coração. Mas aquilo que você usa vai refletir a respeito do relacionamento que você tem com Deus também. Há um Jesus Cristo que ama você, Ele o ama muito, Ele deu a sua vida por você. E o meu convite para você é muito simples, é o que eu acabei de ler. Ame a Jesus Cristo, ame a Cristo, aprenda com Ele aos seus pés. E você vai ver que as coisas que o mundo oferece, as coisas que são modismos, as coisas que são da moda, essas coisas que nos fazem a cabeça, isso tudo vai passar. Mas se você aprende a fazer a vontade de Deus, você pode ter a certeza de que você vai permanecer para sempre. E o que Deus oferece para você não é 50, 60 anos nessa terra, mas é a eternidade. Que Deus abençoe você e tenha felicidade ao estudar a palavra de Deus. Amém. Amém, que assim seja. Depois desse estudo, eu estou até me sentindo bonita, porque é assim que Deus me vê. E além de todas as coisas maravilhosas que eu estou aprendendo através da sua palavra nesse estudo, eu ainda posso me sentir com a autoestima lá em cima. E eu convido você a continuar aprendendo comigo no próximo estudo mais e mais sobre a vontade de Deus. Tchauzinho e até o próximo.